a partir do 8º começa a monografia, estágio. Então, às vezes, você quer tentar já ir fazendo e passa, já tá beleza, vocês já se garantiram antes de formar, tá? Eu posso passar no 8º e esperar se eu formar? Pode, você vai ter o certificado de aprovação do exame. Aí você faz seu curso tranquilo. Na hora que você tiver o certificado de conclusão do curso de Direito, você pega os documentos e dá entrada no pedido de inscrição. Não precisa fazer exame de ordem de novo. Tá? Um outro, esse é só estudo, esse já está valendo. Um outro estudo que eles já começaram a fazer também, mas esse é só estudo, tá? Não vão dizer que eu... É o de a primeira fase valer. Se você fizer passar na primeira fase hoje e não passar na segunda, no próximo exame você só precisa fazer a segunda. Isso também vai ser interessante, mas esse é só estudo, tá? Pelo que falaram. Eu, particularmente, acho que vocês não tem que ter medo de exame de ordem, não. Mas não tem que ter medo de exame de ordem. É só uma prova e é a mais fácil que vocês vão fazer na vida, comparada com as outras. Né? Vai fazer a de Procurador da República, para vocês verem. Aí vocês vão achar de exame de ordem prova da professora Altair, lá do primeiro semestre. Né? Que a de Procurador da República simplesmente não dá tempo para fazer. A de Procurador da República objetiva é com consulta. Leva aí a consulta que você quiser. Simplesmente não dá tempo. Se você abrir um livro, não dá tempo de terminar as questões. Se você mexer na Constituição, só para confirmar o negócio, já não deu tempo de fazer as questões. Porque você tem que ter média nos grupos. E aí não dá para você ficar brincando. Vamos lá, testemunhal. Testemunhal também, a gente já comentou um pouco delas durante o curso. Basicamente, a gente tem que saber o seguinte: existem hipóteses de impedimento e de suspeição para depoimento de testemunha, tá? O código elenca. Meu irmão não pode ser testemunha num processo meu. Minha esposa não pode ser testemunha num processo que eu sou parte, tá? Uma pessoa que já foi condenada criminalmente, com sentença transitada em julgado por crime de falso testemunho, não pode ser testemunha. Aceita como testemunha num processo, tá aí no Código de Processo Civil, ok? Agora, em algumas situações, o juiz pode sim ouvir algumas dessas pessoas, não com o peso de prova testemunhal, mas ele fala como informante do juízo, tá? A ideia é a seguinte, eu sei que pode estar maculado esse depoimento, como o da parte também pode, não pode? A parte pode mentir, mas o juiz faz questão de ouvir, pode ouvir, sem dar peso de prova testemunhal por isso, porque ali às vezes ele consegue um elemento novo, ele consegue saber que existe uma quinta pessoa que pode ser ouvida na condição de testemunha, e aí ele suspende a audiência, manda chamar essa pessoa para depor, tá? Então há possibilidade de ouvir essas pessoas na condição de informante do juízo. Toda vez que o juiz vai ouvir uma testemunha, eu já falei isso para vocês, ele informa a essa testemunha, depois de qualificá-la, que ela está sob compromisso, não é juramento, mas sob compromisso, que se ela faltar com a verdade ou se omitir, ela vai responder por crime de falso testemunho. E tem aquele formato que eu também já comentei com vocês de inquirição das testemunhas, aquele triangular, né? O juiz faz, responde para o juiz, ele dita para o escrivão, depois o advogado fala para o juiz fala com a testemunha, e aí sucessivamente. Toda vez que você pedir para formular uma pergunta e o juiz indeferir a pergunta, você tem direito que essa pergunta fique constando da ata, tá? Tem que forçar o juiz a fazer constar da ata. Advogado que está na audiência tem que prestar muita atenção no advogado da outra parte, quando for ouvir as testemunhas que ele arrolou, porque vocês têm que evitar o contato visual do advogado com a testemunha, ou até da parte com a testemunha. Exemplo. Isso vale mais, está aqui a mesa, né? Testemunha está aqui. Eu sou advogado do réu, estou aqui. Aí eu estou olhando para o juiz, excelência, pergunta não sei o que, a testemunha começa a responder e fica olhando para o advogado do réu. O que isso quer dizer? A testemunha foi arrolada por eles, pelo réu. Quer dizer que ele está inseguro com o que ele está respondendo, e é mais ou menos assim: é isso que eu tenho que dizer?
Foi assim, é essa a história? Percebe? Então, na hora que você percebe essa comunicação, você tem que, na hora, excelência, gostaria que advertisse a testemunha para que não mantesse contato visual com o advogado do réu enquanto estiver respondendo a pergunta. Na hora, o juiz dá sabe, bom, o senhor olha para mim, o senhor fale apenas comigo, se reporte somente a mim, olha apenas... É desse jeito, tá? Tem que ficar bem esperto com isso, porque acontece. Tem advogado que é mau caráter mesmo, vai lá e fala, ensina a testemunha a mentir. Mentir mesmo, não é? Uma coisa é você dizer, ó, orientar a testemunha assim, chega lá, responde tudo que o juiz perguntar, fica tranquilo. Isso é uma coisa, você pode fazer. A outra é, se ele te perguntar se aconteceu assim, 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 você diz assado, assado, assado. Aí, e altera a verdade dos fatos. Você é praticamente coautor do crime, né? Ele está praticando, na verdade, o crime, mas quem é que orientou ele na prática do crime? Então isso aqui também é bem complicado, tá? Namorado pode ser informante? Pode, informante qualquer um pode, tá? Deixa eu pegar o código. Vamos lá, vamos para as partes suspeitas. É complicado, né? Ó. Vamos lá, a gente tem os incapazes, diz o 405, ele fala assim, podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. São incapazes, aí ele traz lá, incapaz, claro, né, a gente vai ter aqueles incapazes mesmo do Código Civil, interdito por demência, acometido por enfermidade ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções, menor de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Precisava estar isso no código? Falar para o surdo, o que o senhor ouviu no dia do fato? Não, eu estava ali perto da parede. São impedidos o cônjuge, bem como ascendente, descendente... Desculpa, o que você perguntou? 405. Bem como ascendente ou descendente em qualquer grau ou colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário o julgamento do mérito. Vocês entenderam esse inciso? Relativo ao estado da pessoa. Você não pode depor parente, cônjuge. Agora, vamos supor, eu quero pedir interdição da minha mãe. Quem é que eu vou poder arrolar como testemunha? O marido dela, um irmão meu, qualquer coisa, só parente, só quem está impedido, naturalmente. Mas é uma causa relativa ao estado da pessoa, então é importante. Ou no caso do interesse público também, que está acima de qualquer outro tipo de restrição, né? O que é parte na causa... O que intervém em nome de uma parte, como o tutor na causa do menor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes, são suspeitos. Condenado por crime de falso testemunho havendo transitado julgada a sentença, o que por seus costumes não for digno de fé. Eu, mentiroso quanto mais, aquele cara que vive contando história no boteco, enfim... Eu tinha um amigo desse quando era adolescente lá no Rio. Tudo que ele falava a gente pensava o contrário, tadinho. Figura. Mas também, cara, a gente ia pra praia pegar onda, sentava lá, depois o cara chegava, falava assim, aí, soube da história do cara que tava pegando onda, e aí ele tomou um caldo e tinha um vergalhão enfiado na areia, aí ele... caiu atravessou o vergalhão, pô, o cara saiu nadando, pô, aí você não acredita, pior que um dia desse vendo Discovery eu vi um caso igual, o camarada, um caminhão cheio daqueles coisas de ferro assim, o cara freou atrás e entrou aqui, atravessou, e o cara tava consciente no hospital e tava filmando a parada lá, eles tiveram que serrar aqui, e o cara ficou assim, aí mostrava o negócio atravessado aqui, muito doido, pior que...